Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a essa ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor ou de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e da região, que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas vezes essas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Luriberto, sou homem branco, cabelo curto, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho, e hoje eu estou vestindo uma camisa polo na cor laranja claro, mais ou menos. Não sou muito bom de cores, mas é por aí. É, por aí. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, também nos seguir lá no Spotify, onde você também pode acompanhar o nosso episódio por vídeo, nos seguir também no Instagram e no Facebook. Também agradecer ao nosso apoiador, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio a organizações, na gestão, na construção de um plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução, na prestação de contas também. Siga nas redes sociais Orplan Solutions. E hoje a gente chegou no episódio 53, minha gente. Que coisa maravilhosa, que alegria já estarmos aí com esse número significativo, tantas organizações que já passaram aqui. E hoje vamos conhecer a história de mais uma, que tem uma história muito bacana e uma atividade super importante aqui na nossa comunidade. Trata-se da Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele, a AAPPM, que desde 2005 atende portadores de mielo, de Blumenau e região e seus familiares. Oferece serviços de atendimento fisioterápico, assistência social, psicopedagogia, assistência jurídica, oficinas terapêuticas e demais projetos. E tem como missão promover a autonomia do portador de mielo, visando atingir esse objetivo em todas as esferas. E para isso eu tenho o privilégio de receber aqui a Edna de Moraes Batista, que é presidente da AAPPM, e também a Adriana Neumann, que é conselheira da associação. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Ao nosso episódio. Obrigada. Eu sou a Edna de Moraes Batista, presidente da PPM, morena, com o cabelo um pouquinho com mecha, né, para dar uma descontraída, para não ficar tão escuro, mas é morena. Hoje estou usando a camiseta laranja da PPM, que é a nossa marca que a gente tem muito orgulho de carregar no peito, que é a nossa camiseta, é a nossa causa, né, para mais conhecimento. Estou maquiada, não muito, porque eu não gosto de muita maquiagem, mas um pouquinho, né, para descontrair, batom vermelho. Gostaria de ser mais magra, né, Adri, que a gente briga com a balança, vamos falar um pouquinho minha fofinha, mas tudo bem. Mas é isso aí, ó, a Edna, resumindo, é essa morena com o cabelo um pouco com mecha, e é isso aí. Então tá, eu sou Adriana Neumann, eu sou branca, cabelo escuro, bem curto, um pouquinho grisalho, que mais? Sempre lutando contra a balança também, uso óculos, é verdade, uso óculos, tô maquiada um pouquinho assim, leve também. Estou usando uma blusa branca. Deveria ter vindo com a camiseta da PPM, mas esqueci. Também tenho outras coisas para fazer também, enfim. E acho que é isso aí, né? Legal, né? Legal. Bacana. Olha, é um prazer imenso ter vocês aqui para a gente conversar e conhecer um pouco mais sobre a associação e também conhecer um pouco a respeito da mielo, né? Mielomeningocele. Isso. É um nomezinho que quase precisa respirar no meio, né? Falando o nome do mielo, a gente sempre diz, né? Não é só mielomeningocele, a gente tem uma frase. É difícil falar sobre ela, né? No que ela acarreta, no que ela vem junto. Isso sim é complicado. Então vamos falar. Primeiramente, né? Por que
nasceu a associação? A associação nasceu há 19 anos atrás, foi logo já no nascimento da minha filha. Eu tive uma gestação meio que normal, fiz todas as ultrassons, mas não consegui ver que a minha filha tinha uma má formação na coluna. Então, só fui saber no nascimento. Tipo, à tarde dei um sinalzinho, mas à noite foi marcada a cesárea, e foi ali que fiquei sabendo que a minha filha nasceu com mielo. Só vi ali no nascimento que o médico disse que ela cresceria diferente das outras crianças. Então, isso para mim, na época, nossa, o que será que era? E mielomeningocele era um palavrão, eu não queria nem decorar. Eu disse, não. E como eu não sabia nada desta patologia, nada, então eu pensava, meu Deus, o que será, né? Que não vai ser igual às outras crianças. Até ali eu não sabia que não poderia caminhar, que viria outras sequelas juntas. Então, foi por estas faltas de informações que na época a gente se juntou. Tipo, me jogou mesmo para me conhecer mais famílias. E o mais engraçado é que de cada 1000 nascimentos seria um, né? E ali no hospital, na época, tinha mais. Tinha minha filha e mais 3 que tinham nascido, tipo, em Dayal, Timbó, Blumenau, a minha filha Blumenau, que estavam ali. Então, eu já fiquei, assim, preocupada. Não é assim tão... Sabe? Então, foi esse fato, assim, de eu saber tão pouco, aquelas famílias menos ainda, que na época nos motivou a reunir mais pais para saber mais sobre isso e nos ajudar. Então, esse foi um dos motivos, foi o nascimento da minha filha, que motivou a gente a reunir. Primeiro foi uma reunião, depois que a gente convidou, na época, o Luiz Rebelato, uma pessoa assim também que entende muito de presidente da Fisvale, que nos ajudou. Ele fez a primeira reunião foi na minha casa, a gente fez uma mesa, assim, né, com vários, na época, assim, tipo uns 10 pais. E como ele tem uma experiência muito grande, assim, sabe, já desde a associação, ele contou, ele olhou, assim, mais ou menos pela idade das crianças, ele falou assim, Edna, vocês não podem ficar só nesse bate-papo aqui. Eu vi a necessidade que vocês têm realmente de legalizar e fazer uma coisa maior, porque tem muita gente precisando, sim, e vai precisar da ajuda de vocês. Então, dali na época, ele financiou muitos e muitos anos, pagou a nossa contabilidade, nos ajudava com valor todo mês, só que ele dizia que aquele valor não era para pagar funcionário. Nós nem tínhamos funcionário na época. Era pequenininho. É pequenininho, mas era para ajudar. Eu nunca esqueço, assim, sabe, que há muitos anos atrás era para ajudar numa órtese, para ajudar uma família que precisava comprar fralda, porque a maior parte é usuário de fralda incontinência direto, entende? Então, dali nasceu a PPM. E daí só foi crescendo. Graças a Deus. Poxa. Amém. É muita história. Se eu for contar, nós vamos longe. Não tem problema, temos tempo. Mas pode perguntar que eu respondo, né, Adri? É isso aí. A Adri está aqui também, que acompanha essa história, a minha história, né? Desde antes de ter minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, na verdade, né? Eu tenho 3 filhas. Eu tenho a Priscila, de 36 anos. Tenho a Maria Eduarda, que vai fazer 22 agora em julho, que nem está aqui agora para fazer intercâmbio, com o coraçãozinho apertado, chorandinho, mas... e a Júlia, que é a minha caçulinha, que fez 19 anos, que estuda, faz medicina veterinária. Que legal. Ela é uma lutadora, então eu vejo nela, assim, sabe, a garra que a gente tem, assim, a gente vê a vontade que ela tem de viver, que é isso que nos motiva a continuar dando, assim, sabe, o nosso trabalho e convidando amigos como a Adriana e outras pessoas, que a gente sempre fala que entra na associação é que nem uma cachaça. Você toma um golinho e vicia. É bom, né? É muito bom lá dentro. Fazer trabalho voluntário é bom, né? Ajudar o próximo, assim, porque você acaba vendo que, teus problemas não são problemas, né? São intercorrências da vida. E, assim, a gente estava falando, né, que eu conheço ela e as filhas desde a Priscila era pequenininha, né? Sim, bem pequenininha. E aí fiquei acompanhando tudo, acompanhei a notícia de que a Júlia tinha nascido com um problema, se falava, né? E aí, não sei se ela vai andar, não sei se ela vai ter uma deficiência intelectual e tudo. E aí a gente ficou depois sabendo, né, de todas as consequências. Lembro dela bem bebezinha. Mas eu lembro da Edna, assim, o que eu posso dizer dela? Porque a pessoa não fala de si, né? Eu tô aqui para falar dela.
A Edna, ela é cabeleireira e ela começou num salãozinho deste tamanhinho. Só tinha ela era cabeleireira, manicure, era tudo do salão. E íamos eu e a minha mãe lá fazer as unhas, cabelo e tal com ela. E eu sempre vi na Edna uma pessoa extremamente batalhadora. Ela hoje tem salão, imóvel próprio, um salão grande, conceituado, e assim, essa natureza de mulher batalhadora que a gente via profissionalmente, a gente vê também na associação, gente. Eu vejo aquilo que começou pequenininho, que ela falou assim, eu vou fazer uma associação. Tá, aquilo foi crescendo, foi tomando uma proporção tão grande, e hoje a gente vê, né, eu tô arrepiada agora. Eu vejo, assim, como aquilo tá grande. É muito bonito ver, porque, assim, eu conheci a Edna antes, o durante a gestação, o depois, a Júlia pequenininha, deitadinha na tua cama, né, eu lembro dela, que eu via lá. E fui vendo o desenvolvimento da menina também, assim, como ela tá uma amada hoje, né? Uma querida, assim. Vaidosa. Ela se maquia, né? Ela é, né? Ela é muito vaidosa. Maquia unhas e tal, e sempre doce, sempre querida, assim. É bem bonito de ver e acompanhar tão de perto, assim, né? Esse trabalho, assim. Eu acho que ela merece ter esse reconhecimento e ter esse sucesso na associação. Eu sempre falo assim, ó, graças a Deus, hoje eu quase não consigo mais trabalhar como antes, né? Que a vida é uma correria. Ela leva o filho para a faculdade, às vezes está ali, eu ajudo meu marido também. Então, é complicado. Mas, graças a Deus, eu sempre falo assim, eu agradeço a Deus a todos os passos. Eu agradeço assim, ó, eu sempre falo nas reuniões da nossa instituição que a porta do meu salão foi a entrada de tudo. Tudo. A Adriana também, lembra, Adriana? Tipo, sempre a Adriana assinou, não agora, mas querendo ou não, sempre fez parte da diretoria. Que eu porque sempre assinava as atas ali, desde da sua estatuto. O estatuto ela que assinava sempre desde o começo. Para não pagar, às vezes, Adri, faz esse favorzinho, assina lá, Adri. Então isso já vem, um casamento também é longo, né? É longo. Então, eu sempre falo assim, ó, que graças a Deus, eu cuido do meu salão, vamos supor assim, que hoje a minha filha que administra, ela que cuida, fica lá a maior parte do tempo. Eu sempre digo que hoje quase que o salão é dela, né? Mas eu sempre falo assim, lá é meu cuidado. Eu faço o que eu quero, que é meu, vamos supor, né? Mas a associação não. Então, eu sempre digo que a associação hoje é o sucesso que é, porque vocês não sabem como eu sou rígida na associação. Por quê? Porque eu acho assim que tudo tem que ser bem administrado, tem que ser bem cuidado, porque não é meu. Entende? Então, por isso que ele tem que ter esse cuidado mesmo, né, Adri? Porque, então, eu falo para todo mundo, como ela agora, que faz parte realmente da diretoria, o seu Maurício Schollenberg, que é o nosso vice-presidente, que também tem uma filha, tem 45 anos, acho, 47. Né? 47 anos, a Tatiana Schollenberg, também é Mielo. Que também, nossa, é uma batalhadora. Eles têm uma história maravilhosa, assim, que também, assim, nós temos, assim, eu tenho a honra de ser amiga da família. E também, assim, eles agora progrediram na vida e tal, financeiramente, mas eles foi muito difícil. A história também é uma história muito rica. E a menina hoje, eles, tipo, carregavam no colo porque não tinham como dar uma cadeira para a menina, né? E ela hoje dirige seu próprio carro adaptado, super vaidosa, como também, a Júlia também. Ela caminha com a muletinha canadense, com a ela caminha assim, né? Ela às vezes usa a cadeira, depende de onde vai, né? Porque é muito cansado, tipo, ela não pode ir num lugar e ficar o tempo todo lá só segurando, né? Então tem que ter então, assim, eu não a vi de cadeira, eu só a vi de com as muletas. Mas também, assim, é uma outra, um exemplo também, é uma administradora, administra a empresa junto com o pai, tá lá todo dia, vai no seu próprio carro, ela mora com os pais, mas ele vai no carro dele, ela vai no dela, ela tem independência, passeia, faz as coisas dela, vaidosa, toda, e uma querida também. Então, assim, que legal, assim, que eu tenho essas pessoas perto, assim, com esses exemplos, né? Muito bacanas, assim. E ele é o vice-presidente hoje, né? Ele é o nosso vice-presidente, então a gente faz questão, assim, porque a gente, na nossa instituição, não tem esse negócio de dizer assim, ó, eu sou presidente, olha isso e aquilo. Não.
Nós somos uma equipe. Entende? Tem que ter um equipe. Presidente, porque isso, para direcionar. Sim, tem. Ter, né? Às vezes eu vou ter opinião já acontece. Eu tenho a Carla, que é a nossa tesoureira antiga, né? A gente sempre brinca, né? Porque ela, sabe como que é o apelido dela? Ela vai rir. O marido dela é apelido de general. Porque ela é bem assim, sabe? Mas eu gosto. Eu acho assim, sabe por que isso é muito importante? Que se você tiver um tesoureiro que realmente... Eu fico aliviada, eu fico tranquila, porque eu sei que ela vai estar olhando tudo. Então, isso é muito importante. Então, às vezes a minha opinião não vai fechar com a dela. Por quê? Eu vou te explicar às vezes o que acontece, que às vezes vocês vão passar por isso ali dentro. Às vezes até o serviço social, às vezes a assistente social não concorda com que eu falo uma coisa. É que assim, antigamente, apesar que eu aprendi muito, que antes você pensa muito com o coração. E daí, a gente sendo mãe, tem um olhar diferente na instituição. Não desmerecendo outras instituições que tem, sabe? Mas quando você sofre, você sabe o que é aquilo. Eu agradeço a Deus todos os dias de eu poder ter um plano de saúde para minha filha, que eu puder pagar. Sabe? Que eu vejo hoje ali que muitas famílias não têm condições. E hoje, a maioria não tem. Vamos colocar ali, se tiver 5%, 3%. O resto é tudo, a maioria depende é bem pobrecinha. Tudo do SUSão mesmo, tudo do sistema único. E, às vezes, essa patologia, ela é muito complicada. Ela não espera, às vezes, porque a gente vai falar ali da patologia, que para quem não sabe, que é uma má formação na coluna, que já ocasiona de... Quando você vai fazer uma gestação, se você consegue planejar, você tem que tomar o ácido fólico, hoje o metilfolato, que está sendo mais potente, 3, 4, até 6 meses antes de engravidar. Mas, hoje em dia, é muito difícil. E a mielomeningocele, ela atinge 80% mais das famílias bem de baixa renda. Então, talvez por causa da alimentação. A alimentação, né? Também corre bastante. E hoje a gente, como eu até falei ali antes, para quem falou, a gente sempre briga com a balança. Eu também brigo com a balança há muito tempo. E na época que eu engravidei da Júlia, eu tomava, ali 19 anos atrás, que é remédio forte, para emagrecer. Então, tudo isso na época eu carrego isso, sabe? Só que, graças a Deus, hoje eu vejo assim que também tem muitas mães ali que tomaram o ácido, fizeram tudo e também nasceu com mielo, já aconteceu. Então, é complicado. Então, que olhar que eu tenho? Quando eu, às vezes, com os profissionais da área, mas essa mãe não faz isso para ajudar. Gente, mas não é fácil. Vocês não estão vivendo ali todo dia. Às vezes acontece, vamos supor, falar bem, para quem estiver nos ouvindo, para ver a gravidade da coisa, tá? Eles têm incontinência urinária e fecal. Hoje, a minha filha fez uma cirurgia, que ela tira o xixizinho pelo umbigo. Que nós temos a doutora Karine, que é uma urologista excelente, que a gente fala que é o nosso anjo da guarda. Daqui de Blumenau. Daqui de Blumenau. Ela é urologista, ela e a equipe dela. Então, ela fez a cirurgia. Minha filha tira o xixi pelo umbigo, que isso foi uma libertação para ela, assim, uma qualidade de vida enorme. Por quê? Se ela vai viajar, ela vai qualquer coisa, ela tem uma garrafinha de refrigerante, né? Tira o xixizinho ali, vai no banheiro, joga, entende? Bem fácil. E o fecal, 2 em 2 dias faz uma lavagem intestinal que não corre o risco de... Porque antes, tu não tens ideia, gente. Eu tenho, porque eu passei por isso. Ela podia estar aqui e eles não sentem. E de repente come uma alimentação dia de noite, quando você vê no outro dia, tá lá com aquela diarreia, e onde tá, vai. E quem não tá ali preparado para isso, é difícil, tá, gente? É difícil em que sentido? Vou falar bem a verdade, tem pessoas que fazem isso. Aquela é uma porca. Gente, ninguém sabe o que aquela criatura está passando para julgar. Às vezes é uma pessoa com um monte de filhos, né? Não tem quem ajude. Colégio. Já aconteceu de dar diarreia na minha filha, dela de colégio, ela vem buscar aqui. Já aconteceu. Então, por isso que eu falo assim, sabe, da necessidade e tanto assim, sabe, de colégio, todos os órgãos públicos. Eu não estou falando, sabe, é creche, é tudo. Eu sempre digo, quando vai cuidar de uma criança especial, ele tem que ser especial também. Se você não tiver amor, saber que tu vai enfrentar, muda de emprego. Isso para mim é tudo, tá? Eu acho assim que é em relação a tudo. Muda de emprego, a não ser, mesmo assim, que voluntário, se você não quer, tu não faz. Você é voluntário, né, Adri? Tu tá ali, vamos para Edna. E pode, eu vou ser sincera, Edna, eu não gosto de fazer visita hospitalar. Eu tenho um bloqueio, gente, que vocês não têm ideia. E quando eu vou lá, já fui. Eu tenho hoje, o menino já faleceu, o Léo já faleceu, da nossa associação. Uma época, muitos anos,
ele teve um problema na válvula, que a minha filha também tem hidrocefalia, tem a válvulazinha, que isso é uma encrenca que volta e meio se incomoda e tem que ser atendimento rápido. Então, na época, esse menino, ele tinha acho que 2, 3 aninhos, deu problema na válvula. E não atenderam ele como deveria. Ele perdeu a visão. E há muitos anos atrás, ele não tinha uma associação como tem a PPM hoje, para auxiliar. Ele não fazia sondinha, foi perdendo o rim, foi fazendo, sabe? Um monte de coisas. Entende? Tem cada cicatriz ali é uma infecção, uma cicatriz no rim. Isso são as consequências. Tudo que vem junto da mielo. A gente, porque é muito fácil, eu acho assim, eu falo como uma pessoa que não tem, né, esse tipo de situação na família e tal. É muito fácil pra gente se distanciar e ver, é cadeirante, tá, só não tem movimento das pernas. Mas a gente não vê tudo que está por trás, né? E outra coisa que também eu fico pensando é assim, quantas pessoas não têm mesmo acesso a nenhum tipo de conhecimento nesse sentido, né? Sim. E tá lá e a criança fica lá, fica jogada e, né, sofrendo às vezes, é muito complicado, assim. Tem que ter uma empatia que às vezes a gente não tem, né? Porque, sei lá, as coisas do dia a dia tomam a gente e a gente não para pensar. Agora, ouvindo a Edna, eu vejo todas essas consequências, por mais que eu saiba da cirurgia, saiba tudo. Mas são poucas, né? Que a gente não fala, né? Conviva com a Tati e tudo. A gente não sabe do dia a dia. Então, é bom ter esse reforço, assim, né? Então, eu acho que, sei lá, é realmente como ela falou, né? A pessoa que cuida de alguém assim também é uma pessoa especial. Tem que ser diferente. Tem que ser a pessoa comissionada para aquilo, né? Acho que tem que ter amor, né? Se não tiver essa palavra mesmo, mas amor em tudo. Acho que eu sempre digo, hoje em dia, gente, acontece tanta coisa com gente, não precisa ser, entre aspas, com especial, né? Até pessoas, crianças normais, já tem tanta gente que são tão más, né? Que tratam tão mal, assim, que é tanta violência que a gente está vivendo no mundo, é muito difícil, sabe? Tá tudo muito difícil. Essa é a realidade. Aí até tô dando uma de entrevistadora, daqui a pouco eu tiro tua função aqui. Guilherme, até outra semana deixa eu... Eu gosto tanto disso aqui mas como é que é na escola? Como é que foi sempre na escola com a Júlia? Ela até falou com o pessoal na faculdade, é mais fácil, o pessoal da advocacia, da educação física pede para ela ser lá voluntária nas aulas que eles têm lá para fazer de cadeirante, mas como é que foi na escola? Olha, se te falar assim, desde o começo da escola sempre foi tudo muito difícil. Porque você falou agora de difícil. crianças serem mais, entendeu? Por isso que eu pensei assim. Tudo é muito difícil. Eu digo assim, na escola, já existe, depende, já tem que ter uma escola adaptada, que não tem. Que hoje eu posso dizer, eu gostaria mesmo, nós temos que batalhar para ir bem avante, para um passar para o outro, porque eu falo, a minha filha estudou do pré até o ensino médio, se formou no Luiz Delfino. E do pré até o ensino médio, olha quantos anos são, tá? Eu pedia para fazerem, tu lembras? Uma rampa. Todos esses anos, tu acredita que a minha filha entrou pela porta dos fundos, sempre pela garagem lá, por trás, né? A garagem, que a garagem é de um lado, lá do pátio. A minha filha entrou pelo portão. Ainda, né? Não. Tudo. Então, que os governantes que pudessem... É estadual, no centro. Então, para você ter uma ideia, toda essa batalha, a minha filha entrou, minha filha saiu, graças a Deus, hoje está na faculdade. Mas quantos vão entrar? E eu sempre dizia na época, por que não fazer o Luiz Delfino, que é um colégio excelente, que o diretor Mauro é excelente, que não depende dele, entende? Mas ele é um ótimo diretor. Então, por quê? Por que não faz dessa escola modelo? Tem fulano que vem dos bairros, para o ensino médio. Gente, providencia, coloca dele um colégio bom. Entende? A minha filha, então, desde o começo, houve a época de algumas participações de educação física ela fazia, algumas não, porque nem tudo não daria para ela. Entende? Eu enfrentei muitas dificuldades, assim, na escola. Isso que, no começo, eu ia e cuidava dela, tá? Até que vinha um segundo professor, que ela tem. A maioria, assim, tem, às vezes, um pouquinho, um déficitzinho, bem leve, mas tem.
de atenção. Então, muitas no começo, porque eu sou mãe briguenta, sempre dizendo no colégio que eu era mãe briguenta. Mas não é que é briguenta, eu luto pelos direitos da minha filha, e eu tento abrir caminhos para os que virão. Para os outros também, claro. Então, eu ia, se for preciso, fui no promotor, ia, e já comprei briga de outras crianças também, de outras, sabe, e acompanhava outras mães, porque é difícil. Então, você falou de, porque fazer a rampa Sim, e tudo, virar a escola modelo. Tá aí, Blumenau, atenção. É nessa câmera, né? É essa. Atenção. Blumenau gosta de ser pioneira em tudo. Por que não nisso aí? A escola com, como é que se fala muito? Tem um outro nome, não é acolhimento, agora eu vou lembrar. Mas, né, de realmente... Inclusiva, isso aí, falou certo. Mas já levei a Florianópolis, tá? Já fui. Por que não transformar essa escola na escola inclusiva? Modelo, né, também. Modelo, escola modelo para o Brasil, para tudo, né? Assim, sim, porque Blumenau eu me lembro que Blumenau foi a pioneira nos conselhos tutelares. Nossa, naquela época. Porque Blumenau, nós gostamos, nós nos orgulhamos de ser pioneiros em várias coisas. Por que não ser pioneiros nisso, né? Não, eu vi, acho que foi, não sei se foi Mafra ou Maravilha, a cidade que eu fui, que quando a minha filha também participa do Paradesporto, né? E ela... atleta. Ela fazia atletismo e tênis de mesa. Já ganhou, já nacional, em São Paulo ali, né, na Paralimpíada, já ganhou de tênis de mesa. E eu acompanhei ela. Por isso que eu falo, nessa trajetória da minha vida, muitas vezes eu ficava uma semana com ela fora. Entende? Haja trabalho, né? Haja cliente para esperar, né? Essa agenda eu não posso cumprir. Então, eu não lembro, se não recordo qual foi essa cidade, mas eu tirei foto, tá? O escola igual o Luiz Delfino, tudo com rampa por fora, toda cobertinha, assim, para não chover. Gente, acessibilidade 10. E a estadual? E eu já levei, já peguei deputados, já fui em vários deputados da nossa cidade. Gente, olha com carinho para essa escola, é no centro de Blumenau. Sabe assim, é um local bom, acessibilidade, tá? Ali tudo é ótimo. Por que não ter essa... que não vai tanto dinheiro. Centenária, né? Não vai tanto dinheiro, vamos supor assim, não é tem um lugar lá para colocar um elevador. Mas não sei o que, não sei o que. Tem lugar para elevador, não coloca. Tem lugar para rampa, não coloca. Então o que está faltando é vontade. Graças a Deus, a minha filha hoje não está mais ali, mas vai vir mais. Claro. Não é só deficiência de mielo. E eu sempre digo... tantos, né? Não, eu sempre falo... Desculpa, não estou rogando nada para ninguém, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia a vida é assim. Tu aproveita. Hoje nós estamos aqui. Estamos vivendo, estamos aqui. Ninguém sabe, tu vai sair daqui na rua, o que vai acontecer com você. Claro. Você pode sofrer um acidente, tu pode se tornar uma paraplégica, e daí? Daí que tu vai começar a lutar para ter algo melhor? Ou será que às vezes essas pessoas do órgão público, esses políticos, vai ter que esperar ter um filho para brigar por eles? Apesar que não, né? Que se ele tiver vai no colégio particular, ele vai poder escolher o que ele quer, né? E a gente não, né? A gente vai na escola pública. Porque é assim que funciona. Mas é aquilo que antes eu falei aqui no off, eu vou repetir aí de novo aqui, né? Uma palavra que a Patrícia, você vai nos ouvir aqui, vou citar o teu nome, né, do Centro Braille falou, e é verdadeiro, né? No poder público eles fazem as coisas, mas não convidam as pessoas que vão usar aquele serviço para ver se realmente está adequado. Então a frase que ela usou, né? Nada para nós sem nós, e é assim, né? Até a gente vinha falando antes, né? Puxa, quantas coisas são feitas, entre aspas, mas assim, não são práticas, não são funcionais. Não foram feitas realmente para os usuários que vão utilizar esse espaço. Na prática, né? A minha filha corrige muito isso. A minha filha uma vez falou o seguinte, não sei que a gente estava andando na rua, que nós tínhamos que descer da calçada e andar um bom pedaço pela rua mesmo, não, porque a calçada não dava. Ela disse assim para mim, já fazia alguns anos, tá? Olha só, ela tem 19, ela já bem menina ela era. Mãe, nós deveríamos colocar um governante, na época ela até falou assim, prefeito, a intenção dela, sabe? Devia colocar numa cadeira, mãe, olha só, e deixar ele andar. Quando ele cair, ninguém tem que ajudar, não. Vamos supor, ele tem que ir sem levantar e subir. Não, ele tem que
que nem um deficiente mesmo, que não tem força nas pernas, para verem como é andar numa cadeira de roda, num lugar, estrada com buraco. Quando você desce assim do paralelepípedo, é isso que se chama, né? Nem meio todos, fio é ali, do meio né? fio ali, quando pega aqueles buracos, é tudo de não é aquele asfalto lisinho. Sim, Hoje eles sim. começam uma construção, eles não entregam como eles pegaram. Gente, é buraco. Eu caminho de manhã todo dia, eu fico olhando. Minha filha, se quisesse ter uma não pode, não tem. Será que eles não pensam no dia de amanhã, gente? Eu não conheço Estados Unidos, diz que lá é muito bom nessa causa das guerras, diz que a acessibilidade lá é ótima, né? Você conhece? Eu não conheço. Sei que nós, apesar que dinheiro teríamos, né? Eu só acho assim que o país é um país rico e que deveria se investir em tudo, nessa acessibilidade. Tipo, em Blumenau, a Balneário é mais um meio, não sei se ao redor. Mas, gente, que exemplo que é de calçada, você desce, você sobe assim com ela, eu deixo ela sozinha, ela vai embora. Aqui não dá. Blumenau, infelizmente, você não pode fazer isso. Mas às vezes até o particular mesmo, é claro que o poder público é dali que começa, né? Inclusive o exemplo, mas às vezes o particular também deixa a desejar. Quantos lugares... Eu estava falando dessa coisa, né? Que eu usei 2 meses muleta. Claro que nem se compara, né? Mas assim... Gente, teve lugar que eu não consegui entrar porque não tinha uma rampinha, uma coisinha. Porque você subir, pelo menos um corrimãozinho, sabe, umas coisas assim, simples. Não tem. Então, assim, eu acho que as pessoas em geral estão varrendo para debaixo do tapete a questão do deficiente. Mas é Né? bem isso aí. E isso deveria ser revisto, tanto pelo poder público também, como pelo particular, né? Por isso que eu perguntei até da escola. E aí dos alunos, Nem todos, assim, infelizmente, hoje os alunos, as famílias, eu acho assim, que estão perdendo muitos valores. Estão tirando a autoridade de nós pais, tá? Porque eu vejo assim, você tem que ensinar o teu filho dentro de casa. A escola está lá para educar. Educar do aprendizado. Agora, a educação mesmo de respeitar o ser humano, de respeitar o próximo, tem que ser de dentro de casa. Ela tem que sair de dentro de casa, esses valores. Eu nunca esqueço uma vez que um menino, a minha filha era pequenininha, usava fralda na escola. E ela apareceu a ponta da fralda atrás. Mas para quê? Começaram a rir dela, tirar sarrinho dela. Ela não queria mais nem ir pra aula, tá? Pois é. Não queria nem pra aula. Mas eu fui lá na direção. Só que é tão engraçado que você vai numa direção da escola, a direção não chama os pais pra ir conversar. Não, é você que tem que conversar. Daí quer dizer que se um dia pega um pai bravo, vai te dar um tiro, e daí? Sim. Corre esse risco, hoje em dia. Daí, simplesmente, chamei. Então você chama as mães que eu vou conversar. Graças a Deus, eu não lembro o nome da mãe, que eles eram bem pequenininhos, assim, né? Que eu falei com essa mãe, que eu falei, olha, aconteceu isso. Ela pegou o filho dela, frente todo mundo. Foi bonito de ver, sabe? Eu te ensino em casa e te falei, quando a Júlia ia começar aqui, que ela era especial e que você tinha que respeitar ela. Entende? Aquilo foi um exemplo de mãe. Mas nem todo mundo é assim. Porque a criança já é meio cruel, né? Daí você se não tem os apoiar, pais ali, Tá vendo? Por isso que eu falo, se eu for falar assim, quantas dificuldades eu enfrentei já, né? Imagina que eu vou enfrentar, né? Nesses 19 anos da minha filha, é complicado. E aí tem que lidar com os conflitos interiores dela. Porque talvez tenham momentos que ela fala assim, porque eu nasci assim? Mas já perguntou? Né? Porque eu nasci assim, porque vocês não me compreendem, porque... Então isso também, né? Aí entra o papel desse apoio psicológico que vocês dão também. Sim. Na associação, porque é um conflito que ela pode ter, mas todos têm isso, todos devem se perguntar, né? Esses portadores que vocês atendem lá. E eu imagino, assim, não posso nem me colocar no papel, porque está totalmente fora também do meu conhecimento e de uma realidade que eu conheço, né? Mas como faz um caso desse, quando a criança ou adolescente ela se questiona a respeito disso, né? Por quê?
Por que eu nasci assim? Com a Júlia, eu sempre procurei, na verdade, desde pequenininha, ela cresceu no meio da associação, ela cresceu ali no salão, no meio de todo mundo, entende? Então, ela cresceu, para ela, é todo mundo igual, tá? A minha filha não vê dessa maneira. Por quê? Elas não adianta perguntar para mim o que é andar. Mãe, eu não sei o que é andar. É a mesma coisa de você usar, vai usar cadeira de roda, tu nunca usou? Então, esse a palavra, a fala dela. Então, quando a gente fala assim, é claro, mãe, que o que mais entristece ela não é essa dificuldade, às vezes, não, é que as coisas, mãe, eu vejo que tá difícil. Em vez de melhorar, eu vejo que tá cada vez complicando mais. Ela sabe o porquê, já explicamos, a vida toda a gente tá falando para ela o que aconteceu. Infelizmente, ela foi a minha premiada, mas eu sempre falava, porque ela, às vezes eu perguntava para mim, por que eu? Sério, eu já tinha duas filhas. Isso também, né? Eu tenho mais duas filhas, assim, sabe? Daí eu pensei, por que eu? Por que a Júlia? Mas eu vou te dizer. Porque estava na hora de eu parar e olhar para mim. E Deus me deu ela para isso. Deus me deu ela para mim dizer assim, para agora. Você vai ter uma missão, porque... daí eu olhava para muitas outras mães, então, se eu sou, porque elas também são. Algum motivo tem? Daí, graças a Deus, a Júlia veio para me motivar, senão, quem tiver... Infelizmente, eu fui pela dor, não fui pelo amor. Talvez se a Júlia não viesse, graças a Deus eu sempre fui esse tipo, como você não querer ser a boa samaritana, mas sempre ter um coração bom, eu sempre tive, graças a Deus. Então Deus me deu ela e me deu, como que eu vou te dizer, competência, não sei qual a palavra certa, garra, né? Garra pra mim, saber assim, você vai ter uma missão, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e entende? Então tudo se abriu. Por quê? Hoje eu tenho a resposta. Eu sempre digo que eu tenho 110 filhos. Que a associação hoje tem 110 associados. Eu sempre falo que eu tenho uns meninos lá, que fica já casado, o Fernando e a Renata, que eles sempre falam pra mim que eu sou a mãezona deles. Entende? Então, os dois são mielo? Os dois são mielo, eles se conheceram na associação e são casados. São casados. Fazem faculdade também. Então, olha pra você ver, a minha filha incentivou tantos alunos, a tantos associados a fazer faculdade. Então, daí eu te pergunto, nossa... Olha quanta coisa boa, como abriu esse leque. Então hoje, eu olho, é claro que eu queria que ela tivesse, eu nem vou dizer normal. Sabe o que eu queria? Que tudo fosse acessível para ela não ter barreiras. Porque, infelizmente, nem todo lugar ela vai poder chegar. Entende? Por mais que diz assim, não existe limite. Existe. O limite é feito pelo homem, pelo ser humano. Que se eles quisessem, poderia ir muito mais longe. Entende? Então, eu tenho hoje... dizer, porque fiz essas perguntas muitas vezes, mas hoje eu olho, eu vejo que quantas coisas eu consegui olhar para mim, Adri. Lembra, antigamente eu trabalhava, olha, sem brincadeira. Quando eu estava grávida da Júlia, eu trabalhava das 7h30 da manhã, às vezes até 10 horas da noite. Que era só eu de cabeleireira, e só Deus tinha mais só manicures, né? Então eu tinha que dar um duro danado. Então Deus me deu a chance de poder adquirir antes ali, graças a Deus, o que a gente quis. E eu também dei chance para mais cabeleireiros entrar no meu salão e trabalhar. Porque antes você fica assim, não vai. Hoje, então, olha quantas portas se abriu para pessoas que estão trabalhando comigo. A associação cresceu. Hoje, na época, a gente quer psicólogo, quer tudo de todo mundo, sabe? Daí eu tinha a Dani, que é filha da minha filha até hoje, 19 anos. No começo tinha um empresário, o Jair Nus. Esse empresário, que tem um coração solidário demais, ele pagou, gente, durante algum tempo. Ela também cobrou um valor legal para atender algumas crianças que realmente precisavam fazer fisioterapia. Então daí você olha quantos amigos você fez, quantas atitudes eu pude mostrar para as pessoas a necessidade dele olhar com carinho para aquelas crianças. Inspiração. Isso é tão bom e custa tão pouco, né? Eu acho assim, eu sempre sou do princípio de que tem gente que acha que eu tenho a síndrome de Poliana, né? Que é pelo menos... Mas assim, aquela coisa de Deus deu um limão, a gente faz uma limonada, é muito como eu tento levar a vida, né? Então eu acho que assim, a Edna está tendo a oportunidade de deixar um legado, né? Quantas pessoas passam pela vida, né? Só
para deixar crescer cabelo e unha, porque é só isso, né? Passaram pela vida e não deixaram nada. E ela tá deixando um propósito, um legado, tá vendo propósito na vida dela, o sentido da vida dela. É muito bonito, é muito legal. É uma oportunidade. Claro que todo mundo, por favor, meu Deus, traz uma criança deficiente. Não vamos ser hipócritas dizendo que é isso, né? Ninguém quer, ninguém deseja, todo mundo pede, quero meu filho saudável e tudo. Mas olha só quantas coisas ricas podem sair daí, né? Uma baita limonada, né? Pensando bem, assim. Então... É que hoje a associação tem o Agosto Laranja, que a gente incentiva, né? Que é um mês de conscientização, a mielomeningocele. Pelo menos a gente fala sobre a prevenção, sobre um todo. Mas, infelizmente, eu vejo ainda que hoje está nascendo muita criança ainda. Muita. As 110 são só de Blumenau ou são Não, região daqui de perto. Mas mesmo de Blumenau, como eu falei para você, a gente tem mães que eu tenho contato, a gente conversa, não se cadastra na associação, nasceu filho, mas ela não quer ir lá, ela não quer ver, sabe? Não quer acompanhar, entende? Tem mães que não aceitam realmente o filho, entende? Mas eu tenho contato com eles, mas nós temos, assim, crianças aqui dentro que não é cadastrada com a gente. Por questão de poder, assim, não precisa de atendimento, não precisa de nada, graças a Deus, né? Que consegue manter o filho, mas é difícil. Então, temos, assim, bastante, né? E hoje, eu sempre falo assim da associação, que o mais importante que a gente conseguiu, no começo, a gente olhar aquela história, que ela falou, bem pequenininho. Então, hoje, a associação, a gente se sente assim, muito agraciada assim, com todos. Eu sempre digo que tudo é uma equipe. E com as ações que é feito na instituição, hoje a PPM, a gente mantém, nós temos 2 fisioterapeutas na associação, nós temos nutricionista, porque a nutricionista, eles têm tendências, todos a ser, sabe, bem elevar assim do peso, né? Então, precisa, sim, de uma nutricionista para ajudar. Temos psicólogos, temos o serviço social ali dentro, esses são colaboradores, né? Temos também administrativo, porque antigamente não precisava, hoje, querendo ou não, tem maior. Temos o nosso brechó, também tem a nossa balconista, que é todos eles colaboradores. O único que não temos que deixar bem frisado, né? É a aula de inglês, que é a nossa prof. A Eliane, que a Eliane Guimarães, atual, né? A Eliane Guimarães já é voluntária, que é aposentada, ela dava aula Bom Jesus, né? Bom Jesus, Então, ela é voluntária, ela tem, assim... Nossa, ela dá aula de inglês e eles amam a aula de inglês. A Júlia também, tanto que agora a Júlia não tem mais tempo, até cogitou essa semana que ia ver com ela um valor lá para ela fazer aula de particular. Para ela fazer. Então, hoje, assim, sabe, eu vejo tudo que a associação faz. Fora os alimentos, que é assim, o objetivo da associação não é comprar cesta básica, não é isto. Nós damos o que ganhamos. O Mesa Brasil é assim, sabe, é um braço assim que abraça de monte as instituições. E vem muito alimento pelo Mesa Brasil. Então, tudo isso é repassado para as famílias. Então, o objetivo hoje da associação é dar atendimento mesmo a todos esses que eu lhe falei, que é fisioterapia, psicológico, e também ajuda que precisa quando, a criança está mal, precisa de uma consulta com o neurologista urgente. A gente tem médicos parceiros que dão desconto, e a gente vai lá e já marca, já é de imediato. Agora estamos, infelizmente, em Blumenau, não tem um neurologista infantil. Eu estou dizendo para atendimento SUS. Tem um no Santo Antônio, que é mais para oncologia. Mas acontece, antes até que era bom, entre aspas. Era bom não, era bom sim. A criança, quando nascia com mielo, nascia no Santo Antônio. Ia para o Santa Isabel, colocava-se a válvula e a correção da mielo, isso tudo no Santa Isabel. Depois ficava ali, depois retornava para o Santo Antônio. Hoje, Santa Isabel não faz mais. Hoje, o Santa Isabel só atende de 15 anos para cima. Então, hoje, as crianças estamos, sim, enfrentando uma dificuldade. Até já falei com a vice-prefeita para a gente agendar uma reunião e para ver tudo isso. Porque a associação não tem condições, porque daí eles querem particular. O vaquinha online. Calma lá, uma criança dessa não dá tempo para fazer uma vaquinha online. Para fazer uma cirurgia, para trocar uma válvula. Sabe, coisa assim, urgente. Então, isso tudo, a associação tem que encaminhar. Só que não podemos pagar. Você já imaginou, todos os colaboradores nós temos.
Se tiver que, a gente custeia sim, órtese, consultas, exames, tipo estudo urodinâmico, raio-x, até uma tomografia. Então, tudo isso a gente consegue. Mas passou por um valor mais alto, é difícil. O que a associação hoje faz, que a gente depende de renda, que é fixo da PPM, que a gente sabe que é garantido, é o pedágio, que mantém a gente, estou falando fixo, né? E o nosso brechó. Fora isso, temos sim macarronada beneficente, que vamos ter agora dia 27 de maio, né? Que são 10 instituições. Só que, vamos supor, um dia pode ser que você não esteja ali, entre elas. Temos o nosso almoço do bem. É sempre um valor alto, graças a Deus. São sempre 2 instituições, mas também não depende de nós, entende? São todos voluntários. Mas pode ser que um dia tu também cai fora. E temos tem a feijoada, né? Esse é o almoço do bem. Ah, tá. Esse é o almoço do bem. Tivemos o ano passado, que foi um resultado excelente, o churrasco do bem também, que foi feito no Vasto Verde. Mas também todo feito esses voluntários, que são pessoas, assim, que eu sempre digo, são os iluminados, né? Todas essas lojas ali, eu sempre digo que são pessoas maravilhosas. Mas só que, como eu falei, a gente tem um custo muito alto para manter. E, inclusive, a nossa associação está pequena. Agora a gente está preteando para ver se a gente ou levanta ou compra alguma coisa, tem que fazer, que está pequena a nossa instituição. Está apertado. Está muito pequena. A sede Isso, ali na rua 2 de setembro, 2799, ali próximo ao Colégio João Widmann. Então, por isso que a gente fala, tá cada vez mais difícil, sabe? Tá complicado, porque a gente tem, graças a Deus, a gente honra todos os meses a nossa folha de pagamento com os nossos colaboradores, mas é como eu falo, porque a gente administra bem, a gente faz bazar, às vezes vem, o Sr. Maurício Schollenberg também ele é uma pessoa que ele sai buscando as coisas, pega lá tanto da distribuidora dele. Então, tanto o movimento do brechó todo mês, e a gente faz ali 1 ou 2 vezes, 2 em 2 meses, um bazar com peças de R$2, R$3, que ajuda a aquecer um pouco mais a nossa receita. Porque senão não dá conta, sabe? Então, a gente sempre fala assim, não sei se posso falar, pedir ajuda. Por favor. Então, as pessoas que estiveram nos ouvindo, assistindo agora, e ver o seguinte, às vezes, olha sempre pro teu armário. Olha aquela roupa que você ainda, talvez tu não tá 1 ano sem usar. A gente sempre diz, né? Deu 1 ano sem usar, pode descartar que tu não vai usar mais. Não vai usar mais, Então você vai ver que aquela roupa ainda tá boa. Sempre diz, o que você ainda poderia usar, doa-se. Porque às vezes vai lá, a gente vai cada sacola que, meu Deus do céu, gente. Não é descarte. Não, lá não é um descarte não, gente. Por isso que eu digo, doa-se o que você pode usar. Tua camisa furada, deixa para limpar, lavar carro. Isso, para limpeza, para essas coisas, né? Mas é muito importante, lojas, às vezes acontece assim, a loja, tu comprou uma roupa, deu um defeitinho, vai lá e devolve. Gente, aquela roupa ali, pode mandar, a gente arruma. Nós temos voluntárias costureiras que elas costuram, customizam, faz um monte de coisa. Então, a gente sempre fala, lojas, fábricas, que tiver peça de segunda, disso. Gente, até, olha, não é só isso, eletrodoméstico, tudo. A gente vai lá, e sempre falo, vai lá, não é só chegar e colocar sacola lá no brechó, a doação. Vai conhecer a instituição. Entra lá dentro, vai ver o trabalho que nós fazemos, vai ver aonde vai estar empregado a tua doação. Porque eu sempre digo para as pessoas, não é tu doar, vai ver o que é feito com o teu dinheiro. Esses dias tinha uma cliente no salão, fazendo doação, não sei, para um lugar meio estranho, assim, sabe? Daí a gente foi olhar lá no CNPJ, lá, não era confiável. Daí ela, todo mês a pessoa fica insistindo, e ela fica doando dinheiro. Eu falei para ela, primeiro lugar, quando você faz uma doação, ainda mais assim, você tem que saber a procedência dele, para que é, o que ele faz. E o melhor, vá visitar. Não marca horário. Vai lá e visita o lugar, daí tu vai saber. Daí, se você gostar, você se identifica. Se não gostar, tu já sabe a atitude que tu vai tomar. Entende? Então, eu acho que mais ou menos meu Deus, eu estou falando demais, tá? Mas é um caminho. É o jeito de eu convidar as pessoas para conhecer o nosso trabalho e ver a necessidade de ajuda que nós precisamos. Para dar continuidade também. Porque é difícil. Se é para você que é fácil, às vezes quando o assistente social vem com uma coisa, meu Deus, espera que eu vou passar o chapéu para algum lugar. Se precisa de um exame caro, diz, não, para que eu vou ver. Às vezes eu ligo para algum cliente, que a gente sabe que tem pessoas que gostam, digo, eu preciso dessa ajuda. Mostro, digo o que é, porque isso é transparência. Não é só, sabe, tem que mostrar o que você faz. Não, isso e lá importante. É muito bonitinho. Lá era uma casa, né, Edna? Eu lembro que eu ainda fui
lá fazer uma palestra, né? Sim. Ainda era a casa com aquele pátio aberto e tal. Isso. Aí eles fizeram uma grande reforma e fechou tudo e... Deixou bem acessível. É, Sabe quem acessível. patrocinou? A Macarronada Beneficente. É. Temos um carro, quem patrocinou? Macarronada Beneficente. Então, você comprando um ingresso, um ticket para participar do evento desse, olha quanta ajuda você vai estar dando. Sabe, então isso é legal. E eles também têm orgulho de ver quando o nosso carro está andando, o nosso doblô, o nosso carro móvel fica andando por aí. Então é um orgulho. Faz mais propaganda da tua macarronada. Ah, não, já Dia tô... 27 dia de 27 maio, olhando maio. para aquela câmera. É, dia 27 de Isso. maio. Compre o ticket, vai estar colaborando. Olha, são 10 instituições. Eu não vou lembrar de falar do nome de todas. Então, eu vou falar da minha, né? Fala E assim. compra da minha, da PPM, por quê? A gente ganha de acordo com o que você vende. Então, da Adriana, você também. Pode, depois eu vou te vender uma, hein? Entende? Então, mais ou menos, a gente convida mesmo que não é uma coisa com fins lucrativos, e sim sem fins lucrativos, que é tudo doado. Nada fica-se para eles lá. R$50. Isso vai ser Na Vila Germânica. Vila Na Vila Germânica. Germânica. R$50. É isso. Aí você tem 3 sabores de... 4. 4? É. 4 sabores de molho e come à vontade, né? É, à vontade. Ou pode pegar também. Pode buscar. Mas eu aconselho ir lá e comer. Melhor ficar. Porque senão claro. só vai levar um sabor. Isso. E lá é os 4, é um lá baita leva de um os buffet 4. grande. Eu não sei se eu vou falar certo agora, mas criança, acho que é de 0 a 6 anos não paga. E de 6 a 11 é meia, né? Só que eu acho que só compra lá na hora, né? É. E daí um ticket aí pra você ir lá e se deliciar de uma bela de uma macarronada, que é goulash, é o linguiça blumenau. Deixa eu ver, alho e óleo. Alho e óleo, né? E bolonhesa, não é isso? Não, acho que não tem bolonhesa. Mas são 4 A sabores. gente não trouxe a colinha. Até tem ali depois ali E aí o ticket. tem lá pra vender no salão dela. Aproveita e faz unha, cabelo, tudo E o lá. legal que precisa ser destacado assim, R$50, talvez primeiramente você toma um susto, poxa, R$50 Pra comer macarrão, para né? comer macarrão, mas é o efeito que esses R$50 Sim, vai tá ajudando. produzir Isso. lá nas organizações. Com certeza. Não, é como É eu isso que falo. vale. É R$50. Sabe, eu vou fazer uma assim, bem, meu Deus, lanche que me perdoe. Mas se você for pegar, vai numa lanchonete. Tu vai tomar uma Coca-Cola, vai comer um lanche, vai pegar um lanche, gente, já dá quase 50 não, luvas. gente, E você... lá é um baita de um bifezão. Você ainda vai estar se alimentando bem com uma ótima macarronada e ainda ajudando o próximo. Isso é vamos importante. combinar, né? Que a gente vai entrar numa loja dessas de Badulac, que essas Casa China aí da vida também, gente, sem falar mal da Casa China. Tem Casa China? Tem Casa China, né? Tem. Mas tem outras, várias. R$50 vai assim, ó. Não, mas é por isso que eu tô falando, é um valor que você vai e faz um lanche. E aí você tá ajudando outra pessoa. 27 de maio. 27 de maio. A partir das 11h15. Ótimo. Aí Isso você é encontra um um monte de gente sábado. sábado. Aí encontra um monte de gente, conversa lá. Vai ter muita festa nesse dia. À noite Sim. tem o flashback do Rotary, lá na Rivage. Aí já come ali e gasta no flashback. Isso. Não, que você come ali, vai lá, dança um monte pra ficar em dia. É. Não, mas é isso aí. É, o gasto que eu digo, gasta as calorias. Sim, ali. então, vai lá e dança um Né? monte, flashback. Isso aí. Bastante, ou uma ginástica e tanto. É verdade. Deixa eu perguntar o que mais, né? Que outros serviços são oferecidos lá na associação? Vocês têm alguma coisa também focado na área de mercado de trabalho, para inserção do... Sim, nós temos a psicóloga lá que ela faz um trabalho, né? Da inserção que encaminha. Nós já temos pessoas nossas que foi encaminhado para trabalho. Como é feito? Bem- Identifica empresas ou Isso. as empresas aqui As vêm? empresas mandam, né? E daí eles pegam, encaminham, ver se também você está de acordo com o associado, ver se para ele ir. Então a gente tem várias pedidos de empresa, porque hoje em dia a maioria, né? Tem que ter. Tem um tanto de vagas e é bem interessante. É mandado, sim. É uma pena que teve que ser por força de lei, né? Pois é. Não foi algo assim espontâneo. Mas pelo menos temos, né? Temos essas possibilidades, né? Eu sempre acho que a gente falou antes, né? A gente não falou agora durante a entrevista. Os associados, não estou falando nem da PPM, geral. O que ele tem que batalhar hoje? Estudar. Estudar. Faz não depender faculdade, do não outro, né? depender
de outras pessoas, ter sim curso superior, porque tem vagas tanto no público, numa vaga do setor público, né? Ou qualquer outro lugar, porque o terceiro setor, ou TI, né? Tem muitos hoje em dia que tá sendo uma busca demais, que está tendo em falta e que pagam bons salários. Eu sempre falo assim para as mães desliguem dos filhos, dedicam eles para o estudo, para se fazer formação, porque a mãe, nós não vamos durar a vida toda. Nós vamos uma hora. E daí, quem vai cuidar? Tu acha que um filho, o irmão dele vai ficar cuidando dele? Não, acho que não é por aí. Se ele tem condições de se manter, ele tem que estudar e ir longe para pegar e ter uma boa formação e ter um bom salário e pagar para ele o que nós fazemos hoje. E se depender do governo, é um salário mínimo que não dá nem para as fraldas. Mas não dá mesmo, é só o salário mínimo a maior parte. E se ele né? O LOAS lá, aquele, né? É o BPC, né? É, BPC. Então, só o que acontece? Mas não só desse salário, ele não vai ter, vamos supor, vai ficar sempre a aposentadoria com saláriozinho mínimo. Sendo que ele pode trabalhar, ter o seu tempo de contribuição com valor maior. Exatamente. E até chegar a ter uma aposentadoria, né? E as famílias, elas encaram isso numa boa? Não. O filho trabalhar? Não. Infelizmente, não. Por quê? Eu acho assim, eu acredito que tem muitas famílias que acham que ele trabalhar, ele vai perder o salário. Tem gente que, infelizmente, vive do salário mínimo. Do BPC. Vive, dali. Então, eles têm essa visão, só que já foi falado que não perde. Ou, às vezes, a gente tem muita ali família que só vive desse salário mínimo. Não pode. Eu falo para uma mãe, gente, eu tenho ali na associação mães guerreiras também, que tem um filho com deficiência, teve mais filho, tem o BPC do filho, sabe o que elas fazem? Faxina no meio período. Enquanto o filho está na aula, eu admiro essas mães. Vão lá e limpam. Não é vergonha, gente. Que isso? E tem mães que não, que só fica lá e acha que vai viver a vida toda daquilo lá. E quando ela se for? Quem vai sofrer? E quando não tem irmãos? Por isso que eu digo, esse é um outro trabalho, né? É um outro trabalho onde eu pego muito na associação. É onde eu peço muito, que eu falo para eles lá na equipe, né? Eu digo a psicóloga, a serviço social, eu digo, gente, vocês têm que... Até ela fala, mas nós... O que ela fala? Nós falando é diferente, você tem que falar, mas eu não sou psicóloga. Às vezes a gente acaba falando coisas que não é para falar. E será que não tem aquele negócio da mãe... meu filho, coitadinho, tem. Ele é deficiente, vai estudar assim, né? Porque vai ter trabalho de levar para a escola, ele vai sofrer bullying, não sei o quê, ele não é... Tadinho, problema, ele é meio lentinho, assim, esse tipo de coisa. O problema acaba não sendo nem o deficiente, o portador, mas a família. Sim. Essa é uma fala até... Por que eu pergunto? Porque eu já ouvi... de outra entidade que também atende pessoas com alguma deficiência, que o problema às vezes está na família. Tem um monte, na nossa também tem. Na nossa tem um monte. Às vezes, por isso que eu falo ali, ó, eu queria que todas tivessem esse acesso de estar... Como muda essa chave? Tem alguma ideia de como se poderia mudar essa mentalidade? Olha, teria... Se chamasse elas para a realidade, elas acordarem. Como? Falando, às vezes, eu sempre digo o português correto, ou sabe, de uma maneira que diz assim, infelizmente, que nem agora se alguma mãe... Gente, nós não vamos durar a vida toda. Nós vamos morrer um dia, pode ser que eles morram antes. Mas e se nós morrermos primeiro? Tu acha certo deixar, vamos supor, eu fico pensando assim, a Júlia hoje está estudando. Se eu fosse uma mãe pacata, que vamos supor assim, às vezes eu depender dela. Se deixar em casa seria melhor? E daí? E depois? Tu acha que a Priscila, eu vou ter... Não tem obrigação de cuidar dela, ou a Maria Eduarda, como outras mães, outros irmãos, outras Marias, outros Joãos, que são irmãos, também não. Pode sim dar um suporte, levar num médico, alguma coisa assim, mas não aquela responsabilidade que a gente tem. Porque senão, a minha filha vai tomar um banho, vamos supor. Mas eu tô ali de plantão. Ela tem a cadeira dela, sabe? A cadeira de banho. Ela é bem independente, a minha filha. Mas por quê? Eu fui dura. Às vezes ela olha pra mim assim, mãe, filha,
Hoje, a mãe é dura contigo. Já viu da bronca dela no salão, né? Hoje, a mãe te corrige. Eu falo isso. Por quê, filha? É melhor tu ser corrigido hoje aqui pela mãe do que você levar na cara e ser corrigido lá na rua. Então, se hoje a mãe é ruim, não é que a mãe é ruim. Eu tô te preparando pro futuro. Porque ninguém vai chegar e vai passar a mãozinha na tua cabeça. Passa ali, mas ninguém vai conviver contigo. Para depois ficarem falando, eu sempre digo assim, ó, desde higiene eu falo para ela. Porque eu já ouvi outras pessoas falando que a pessoa cheira mal, é ruim. Eu jurei, sabe, eu vi isso já há muitos anos, quando eu era bebê. Eu coloquei na minha cabeça que olha, e eu brigo mesmo com a cachorro, tem que estar sempre limpinha e cheirosa. Até porque é natural do ser humano, né, ficar meio longe, assim, né, de quem... Assim, eu acho que já tem gente que nem olha para quem tem uma deficiência. Mas tem uma discriminação muito porque, grande. assim, eu vou dizer do meu lado, tá? O que eu acho? Se a gente dá impressão, se a gente olha, tá olhando demais. Sim. Tá reparando que eu sou deficiente. Se a gente não olha, será que ele vai se sentir ignorado? Será que, sabe, assim? Então, eu acho que para quem tá do lado de cá, já é difícil saber como tratar uma pessoa, né? Por exemplo, a Júlia, a gente, né, eu conheço desde de bebê, então, a Tati também, a gente já sabe, mas às vezes, como chegar? Né? Como ter esse olhar. Então, se você ainda é uma pessoa que não cuida da higiene, tá ficando mais difícil ainda. Já houve uma vez, a gente estava numa loja, chegou umas freiras. Na Júlia disse, coitadinha. Eu não lembro o que ela falou, que cruz, uma coisa assim. Ai, gente. A Júlia ficou tão doida. Ela disse, mãe, eu não mandei aquela mulher las favas porque eu sou educada. Ela falou, mas deu vontade? Eu disse, por que tu não chamou a mãe? Eu já dizia, mais cruz essa que tu tá carregando aí no peito. Essa tua deve estar pesada, né, pra te falar uma coisa dessa, não é verdade? Porque, gente, onde eu penso assim, ó, que mundo que nós estamos, às vezes ela chegar, elogiar, porque, né, assim, a Júlia tá sempre à frente, tá sempre rindo, tava lá comprando roupa pra ver como... Chegar e falar isso pra uma menina, será que, olha, ela nunca esqueceu. Mas elas externalizaram o que as pessoas... O que a maioria pensa apenas. Sim. Olha assim, cadeirante, puxa. Lá na cabeça... Sim, elas foram sinceras, só que... Poxa, mas precisa ser... Mas está tão sincero pra ela, ela ficou tão brava, assim, ó. Por isso que eu digo, ó, quem tá... Ó, gente, cuida quando você fala. Ninguém é cruz de ninguém, cada um tem o que precisa ter na vida. Deus não dá o que você não pode segurar. Não, porque a última coisa que a gente precisa é que alguém tenha pena da gente, né? Ela odeia que tenha pena dela. Aí aquela coisa... Deus vai te dar força. Ela odeia isso, sabia? Ela fez 1 ano de psicologia, Júlia, o ano passado. Daí ela disse assim, não quero cuidar de gente. Vou cuidar de animal, que é muito melhor. Pra você ver. Foi pra medicina veterinária. E ama, elas criam antes, né? Eu, mãe, que achava impossível, entendeu? Mas hoje não, hoje eu digo pra ela, faz o que tu quiser, mas já vai preparada. Porque ela quer ter bichos grandes, né? Não é por aí. Mas por quê? Estuda, que nem meu marido faz. Depois tu pode assinar, tu pode fazer outras coisas. Alimentação. Mas ela quer bichos grandes? Ela quer, antes quer ainda pra lá, ainda lá pra fazer. Quer lá. Ai, gente. Cavalo, essas coisas, animais maiores, olha lá. Depois. Olha, só sei dizer assim que, nossa, é complicado. Mas, deixa ela, por que eu vou sofrer antes? Deixa, a vida vai mostrar pra ela qual vai ser o lado que ela vai ter que tomar. E cada vez ela vai amadurecer mais a ideia dela. Então não é eu que vou dizer, hoje eu aprendi, tá? Antes queria ser ali aquela redominha lá com ela, né? Não, hoje deixa ela viver a vida dela, ela que escolhe o que ela quiser fazer. Desde, é claro, né? A gente como pai só vai orientar. Agora o resto é com ela. A vida é dela, né? Ela faça o que é melhor pra ela. Uma coisa que ela me contou, que eu achei muito legal, quando eu te perguntei da escola, eu lembro que ela me contou, que eu achei fantástico, porque olha como é que aos poucos as pessoas vão tendo um outro enfoque, né? Então a gente não pode falar só da parte ruim, né?
ela tá indo na academia, vocês duas vão na academia, né? Eu falei, que legal. E aí, Júlia, os professores estão preparados para, né? Ela, não, mas eles já na faculdade, eles já aprendem a fazer atividades com os cadeirantes. Precisa ver, eu de vez em quando tem um da educação física que encosta em mim e fala assim, vamos lá, porque eu quero te usar meio de cobaia para fazer... Essa coisa ela não fala pra mim. Ela falou. Não, pra mim ela não fala. Mas ela acha super legal. Ela não, mas de ela vez em curte quando eu tô lá. De vez em quando eu tô lá, porque eles me chamam, será que você podia ir lá na aula? Eu não sei exatamente o que eles fazem, né? Eu é que usei a palavra cobaia, mas assim, deve ser, fazer demonstração, ou sei lá, alguma coisa. Ela vai. Então, isso eu achei muito legal. Pra mim, assim, ela não fala essas coisas. Como a coisa é mais... mas ela não fala, nem tudo ela não fala, né? Ela não fala. Não, né? Mas é legal. Mas é legal, mas é normal. Eu acho que ela tá na faculdade, ela também pode pedir para, vamos supor, deixa eu examinar teu gato. É uma maneira dela. Não, eu acho até que os alunos foram bem assim... Os alunos legais com ela, né? Então, trataram ela de uma maneira bastante igual, né? Sim, não, mas é muito legal. Vem cá, legal. Vou te pegar para fazer. Então, eu achei... Não, mas é bem legal mesmo. Não, isso ela é bem... Nós tivemos oportunidade de conversar com ela. O certo, sabe o que seria um dia legal? Eu sempre digo assim, a gente faz a nossa parte, né? Trazer tipo ela, a Tatiana, ouvir deles. Eu acho que gente ia ser... É uma baita dica. Porque eles é que vão... É outra fala. E é importante ouvi-los. Porque também é uma coisa que a gente que está de fora, né? Sim. A gente também não sabe o que falar com eles. Tipo, o que perguntar. Como é que você faz? Porque um dia ela me falou, eu levei um pacote aqui que ela caiu na rampa. Quando a gente fez a rampa ali, a rampinha lá na frente. Mas ficou meio alta, né? Eu caí na rampa, levei cada pacote. E eu falei assim, e como é que você fez? Assim, aí quando eu perguntei, eu falei assim, será que ela, né... Mas ela falou, não sei nem como foi que ela levantou de volta. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de abordar e perguntar das dificuldades. E de repente, eles querem falar das dificuldades para que a gente seja um agente multiplicador e vai falar assim, olha, eu conheço uma menina que é portadora e tal, é assim que você age. Se ela cair, por exemplo... Ela levou um tombaço no outubro? Ela foi muito rápido, né? Sem brincadeira. Contou. Estávamos numa roda, né? Uma rodinha. Eu, meu marido, meu genro, minha filha, minhas filhas e amigos. Só que estava assim, foi tão rápido que eu só lembro que uma pessoa fez assim em mim, pegou o celular dela, o celular dela que caiu. Ela já estava na cadeira. Não sei como, já pegaram ela e colocaram. As pessoas, para te ver como são... Foi muito rápido, porque ela estava toda alegre, toda dançante, né? E a cadeira tinha mudado de cadeira, a cadeira é muito leve. E não sei como a cadeira, ela virou de lado, assim, acho que ela foi fazer a cadeira e virou de lado. Não se machucou nada, só quebrou, tinha um reloginho, daí quebrou ela, mas de boa. Mas eu fiquei assim, da rapidez das pessoas que estavam ali, que já ajudaram ela. Olha, foi tão bom, assim, daí você vê assim como... Foi muito boa a organização. Mudando, E daí veio a segurança, perguntar se estava tudo certo, se fazer alguma coisa. Sabe? Daí eu fiquei pensando assim, poxa, tá legal. Mas as pessoas também estão preparadas e rápidas. Pois é. E aí outra coisa, por exemplo, como é que a gente lida nessa hora, né? Porque se você tá com os amigos e um cai, todo mundo começa a rir, né? Aí... Não, todo mundo muito sério, assim, sabe? Aí fica aquela coisa, será que a gente pode rir do deficiente cair? De repente ele quer que a gente ria. Mas mesmo. Porque ela ri dela mesma. Ela é muito... De repente ela quer que a gente ria pra gente ser igual a ela. Mas aí fica, será que eu rio? Será que eu não rio? Será que ela vai achar que eu tô sendo preconceituosa? É complicado também, acho que nós como sociedade, a gente também tem que aprender a lidar, assim. Mas aí tá um detalhe, assim, minha opinião. A pessoa tem que dar essa liberdade. Então, assim, se ela der liberdade... Ela dá. Aí a gente vai... Né? Mas não é todo mundo, não. Muitos não vão aceitar. Mas é como eu te falo, já vem da casa. Ela olhou pra mim e disse, a mãe nem viu. Como é que eu vi, filho? Eu olhei pra ela assim, quando eu virei, alguém só veio dar teu celular.
Mas Foi muito rápido. você falou bem, porque tem gente que não se aceita Não. também, né? E Não. aí não dá essa liberdade. Aí vai dizer, tá debochando de mim e tal. Aí eu sou o coitadinho da mamãe. Infelizmente, hoje A maioria, muita né? maioria, sim. Ô Edna, deixa eu perguntar, Tá. são 110, né? Isso. Qual é a idade, assim, desses associados hoje, desses Nós atendidos? temos agora de 0, de meses, né? E 40, 50 anos quase, 50 temos. Mas a mais é 30 São crianças, assim? a Mais maioria? crianças, a maioria é criança. Hoje a maioria é criança. Daí temos ali a Renata, que é numa idade mais avançadinha, a Renata, a Fernando, a Tati. Tem uma turminha, mas temos vários assim, mas hoje a maioria é criança. Agora vamos fazer uma conta, então. Tá. 19 anos. É. Quantos passaram já pela associação nesses 19 anos? Ah. Tens ideia? Não tenho. Não tenho ideia, mas já foram muitos. Muitos que já... A gente, inclusive, alguns anos atrás, a gente fez um pedágio para uma cirurgia intrauterina, né? Que na época a PPM que custeou. Os médicos não cobraram nada. Se a gente for olhar assim de vários que vêm de Chapecó, porque a gente tem alojamento na associação. O que acontece? Às vezes vem o filho, fica internado, mas não tem onde o pai e a mãe ficar, né? Então a associação tem um quarto, tem banheiro, com ar-condicionado. Foi o fórum na época que cedeu, né? Que doou. Então, são várias, dizer assim que várias que passa, passa bastante. Então, a gente não tem... Mas esses depois voltam para... Volta pro Esse seu, volta pro seu, digamos. volta pro pra seu. cidade. Até, inclusive, um de Chapecó agora veio para o Blumenau, tá? O filho dele, ele fez cirurgia intrauterina, mas deu muito errado, assim, não foi legal. Veio com muitas sequelas. E daí ele ficou um tempo lá, agora ele veio para cá para se sentir mais acolhido. Ele deixou toda a família dele lá e Que ele aí veio. lá não tem esse atendimento? Tem o atendimento, sim, porque ele tem Unimed, tem plano de saúde. Mas ele queria se sentir mais mas acolhido não pela... associação. Não tinha associação. Daí veio muita gente de fora, às vezes, conhecer a associação. Ficam encantados, assim. E agora também estamos tendo de outros países também bastante. Ah, sim, Tá vindo. Veio agora também da... principalmente dos imigrantes que estão Isso, vindo aí. tá vindo também. E sempre vem. Não adianta que volta e meia, eles vêm, o que acontece? Vai a doutora Karine, vai pelo SUS, né? A consulta. Daí a doutora Karine encaminha pra gente, porque vê a necessidade, porque não tem fisioterapia, não tem um monte de coisa. É isso que eu falo, a necessidade que a gente tem de manter, porque fisioterapeuta é colaborador, né? E são tudo neurológico, entendeu? Não tem assim um fisioterapeuta que você pudesse recém-formado, as coisas não existe. Entende? Então, são todos, tem que ser bem remunerados também, né? Eles merecem, Claro. porque eles estão direto lá. Então, cada vez está aumentando mais. Então, por isso Dos que profissionais é o que mais, digamos... necessário. A fisioterapia, todos eles são, mas a fisioterapia hoje, para a condição física deles, para a qualidade ali, é importante. Eu sempre digo, psicólogo e a fisioterapia. Que não mas pode parar. Não. Né? Quantas vezes por semana, Ed? Depende de cada um, né? Mas é 2 vezes. Porque o que o SUS faz? O SUS faz assim, dá 10 sessões, acabou. 10 sessões, acabou. Puxa. E a Mielo, não. A Mielo, aqui nem a Júlia Não é Beck 10 por mês, é 10 sessões e acabou. 10 sessões. Para a vida acabou. toda, vamos Não, dizer. acabou. Depois daí para uma... Se ele quiser manter ali, vai para uma fila. Só que não é muito legal para a Mielo, por quê? A Mielo Meningocelli, a maior parte, tipo assim, não atende os membros, tipo, o inferior das perninhas não sente. O que acontece? Às vezes tu pega, vai num lugar, pode quebrar a perna de uma criança, ele não vai sentir. Sabe como é que ele vai saber? Quando começa a inchar, às vezes coisas assim, daí que vai saber. Qual foi que quebrou? Qual a fisioterapeuta? Foi aquele ou foi aquele? Também tem isso. Uma vez uma fisioterapeuta me questionou isso. Que ela falou que uma criança estava fazendo em Benedito Novo e estava fazendo ali. Daí ela disse, Edna, a gente tem que ver bem certinho, porque qual que é o atendimento que é feito lá, vão ter que ter uma boa conversa para depois não... Já aconteceu em Pomerode, uma criança quebrou aqui, foi o fisioterapeuta. Ai, gente. Aí ele ficou muito triste, foi uma cena, foi muito ruim, assim. Uma porque tem uns que já como não caminha, tem os ossinhos, é muito fraco. Então tem que saber, é muito complicado. Por isso que eu digo, tem que ser o profissional. Então, graças a Deus, a gente, há tanto que a Dani agora que saiu da associação, ela trabalhou quase, desde que a associação existe, sempre fornecendo algum trabalho, 19 anos. E ela continua daí pela Unimed atendendo a minha filha. Mas não é fácil.
É bem complicado. Então, eu sempre digo que a fisioterapia é um casamento sem divórcio. Não dá. Não tem como parar, né? Não. Sempre tem que fazer. Depois, é claro, a parte adulta deles, se depender do dinheiro, como eu digo, se eles tiverem... Que nem a Tata, já acho que faz pilates, eles, não precisa ser a fisioterapia, mas desde que você faça depois uma boa academia, porque é alongamento, academia, pilates, tudo isso conta. Só que o cadeirante mesmo, geralmente, daí ele sai, daí ele vai, tem que mexer nas perninhas. A academia não tem como, a academia que nem a Júlia mais é braços, né? E a fisioterapia não, daí já alonga a perna, alonga o pé, alongam tudo. É bem complicado. Aí depende, né? Vai do bolso de cada um no futuro. Por enquanto, a associação paga. Então tá, vamos fazer mais uma chamada aí para quem está nos acompanhando, né? O Guilherme, tu estavas antes com o Instagram aberto ali, né? O Instagram aqui da associação, né? E para entrar em contato, ou melhor, temos aqui o Pix, né? Para fazer doações, então pode fazer doações. Isso. E também pode acessar aí pelo WhatsApp, né? Tem o número, tem o link ali para acessar o WhatsApp. Entrar em contato, tem o endereço também, né? Desce um pouquinho para a gente ver algumas fotos ali. Ó, aqui é uma cirurgia que foi corrigida, tá vendo? Tá certo. E a cirurgia, teoricamente, é uma vez só que faz? Da coluna, assim, só se abrir, né? Porque acontece que às vezes ela não... Pode ser de criança, porque o que acontece? Quando ele nasce, ele é tão pequenininho, tem que juntar tudo. Da minha filha, para tirar o ponto, levou, foi mais de 3 meses, tá? Demorou para cicatrizar bem o dela. Aqui, tá aqui, ó. Macarronada. É o goulash, linguiça, ali, olha, ao fundo. Todo mundo, a gente falando bolonhesa. Todo mundo gosta todo mundo, aí, ó. Aí, essa é a famosa, ó. Que legal. Que é uma realização do Cavaleiros da Luz, né? Eles que fazem tudo, são todos voluntários. Muito bem. Entra em contato lá com a... Isso, pode ligar na PPM, né? Pede o ingresso, né? Isso. 27 de maio, setor 2 da Vila Germânica. A PPM é uma das entidades beneficiadas. É isso aí. Macarronada. Das 11h15 às 14h30. Legal. Muito bem, muito bem. O nosso pedágio também foi um sucesso, você viu, né? Terminou com quase 40 mil. Foi muito legal. Por isso que eu falo... Esse foi virtual? Ou teve não. Físico? Ele teve físico e... Continuou depois? Continuou. Então, fechamos com 30 e pouco, né? Ai, não lembro. Eu também não lembro. Não sei que daí foi uma grande... Daí chegou a 40 mil e pouco. Olha aí, ó. Essa é a minha turminha. Legal. Essa aí é... Aí, ó. Eu faço sempre a sinaleira ali do Angelone, sabe? A maioria é alunos do Colégio Bom Jesus. Isso, olha, ajuda um monte, tá? Esses meninos são guerreiros. O financeiro ele é importante, mas voluntários também são importantes. Não, sem voluntário tem que ter. Tem que ter voluntário. Antes você comentou também que vocês não trabalham assim com assistencial, no sentido de ficar dando a comida, a não ser aquilo que você recebe. Que a gente recebe, e é claro, né, também passa-se pelo serviço social, e depende, tem famílias que tem que ter um olhar, como eu falei, a gente que é mãe, a gente sabe, o objetivo da associação, a gente não pode falar que se falar, todo mundo vai querer, infelizmente é assim, mas daí passa pelo serviço social, e ela que é assistente social vai dizer, ó, essa realmente está precisando, porque eles fazem a visitação em casa. Daí eles veem a necessidade, vai uma equipe toda, sabe? Vai a nutricionista, vai a psicóloga e o serviço social. Isso todo eles fazem as visitas, né? Para casa e vai ver as necessidades realmente, quando precisa. Legal. Bom, daí é importante então a gente falar que o que recebe, né? Que tipo de doação a entidade recebe. Então a parte, obviamente, do dinheiro, que é muito importante. Sim. Roupas e calçados para o brechó, né? Alimento não é necessariamente algo
Fraldas, se alguém quiser as fraldas, eles são bastante usuários de fraldas, né? Desde pequenininha, desde o infantil ao adulto. Mas pode... é bom perguntar antes, que tipo... Não, geralmente, assim, eu sempre falo assim, a pessoa que vai doar, é claro que ele vai. Fralda em si, assim, é difícil. Acho que todas as marcas hoje, a maioria, assim, quando se compra em farmácias, são marcas boas. Tem aquela Comfort, que eu acho que é mais usada adulto, né? E a infantil tem várias marcas. Então, daí vai do que a pessoa quer doar, né? Então, eu acho assim que isso vai da doação de cada um, que o coraçãozinho dele dizer, ele vai comprar. Joia. Então, fica o convite, né? Acessar, depois na descrição do vídeo aqui, a gente coloca também as redes legal. sociais, né? Então, a pessoa pode, por ali também, fazer o acesso, né? A PPM, né? Entrar em contato aí com vocês. Sim. Se quiser visitar, pelo que eu entendi, as portas estão abertas. Sempre. Segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia. Próximo ao colégio. Isso, ali do João Widmer. Daí retorna para o almoço das 1h30 até às 17h30. Legal. Sempre de portas abertas. Bacana. Bacana. Legal. Vocês têm ideia de quanto tempo a gente já está gravando, não? 1 hora? 1h20. Como o tempo passa, né? Quanto tempo é de gravação? Não, a gente já está indo para os finalmente aqui. 1h20. Tu fica olhando o reloginho. Cadê? Cadê? Lá, ó. Ali! Tá lá escondidinho. Tá escondidinho, do nosso querido maior. Olha só! Eu fico olhando isso na academia, os grandão, meu Deus, eu vou para acompanhar a Ju. Eu fico olhando para passar bem rápido. Ai, nossa, não, olha, triste. eu nem tenho lá onde eu faço atividade. Não, lá tem nem não, tenho. viu? Lá tem vários lugares, não, é bem legal. Que legal. Gente, quanta coisa. Que eu te falei, né? Se a gente começa a falar aqui, ó, isso não foi falado... Um pedaço, né? Nossa, é muito pequeno. Eu acho que já nós vamos ter que do que a gente pensar viveu, assim, no sabe? segundo episódio, aí, porque tem mais história segundo pra aí com a contar, Júlia, né? Isso, acho interessante, assim, trazer. ela. É bem legal. O seu Maurício, Ai, nossa, tem uma história. eu sempre falo que a história dele é muito bonita. E é que nem ele fala... que às vezes eu não gosto de falar muito. O Thay tá falando demais, mas é porque aqui tá sendo diferente. Gostei, é legal. Gostou, né? É bem legal. Então, ele falou pra mim, né? Que eu falo porque eu não gosto de falar muito. Eu tenho meio... Apesar desses anos todos, mas a gente ainda sente. É que você deixou a gente bem à vontade. A Adriana também tá ajudando um monte. Então, isso tá sendo legal. Mas o seu Maurício falou, Edna, a partir do momento, quando você se fala com coração, quando você fala assim, sabe... natural, isso vem e você vai transmitir. Quem está vendo do outro lado vai ver o verdadeiro, vai ver o que é o sentimento. Então isso é importante, não adianta querer enfeitar, precisa falar besteira, né? Tem que falar a realidade. Ou às vezes goste quem goste, doa quem doer, mas a gente tem que ser realista, né? Exatamente. E é por aí. Que Isso legal. aí. Edna de Moraes Batista e Adriana Neumann. Que legal, que bate-papo gostoso. Que bom. E, assim, antes da gente encerrar, eu queria ainda pedir para vocês deixarem uma mensagem final para quem vai nos ouvir aí. Uma palavrinha final de encerramento. Olha, o que eu vou dizer que as pessoas se amem mais, valorizem o próximo, viva hoje, sabe? E ser solidário com todo mundo. Porque eu acho assim que ajudar o próximo, fazer o bem, sempre vai se dar bem. Porque tudo que a gente faz de bem, eu sempre digo assim, ó, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho minhas filhas maravilhosas, amigos maravilhosos, que eu acho que isso é muito importante também, que às vezes não adianta, tem família, mas às vezes tem amigos que valem muito. Então eu acho que é amar mais e amar o próximo. Eu acho que isso é o que nós precisamos hoje. Eu falei mais cedo de legado, né? E de pessoas que passam pela vida sem deixar nada, né? Então, eu acho que cada um tem a sua missão e talvez uma missão que seja comum a todos seja ter empatia pelo próximo. Que consiga enxergar nos outros as dificuldades que eles estão sofrendo e trazer para si, conseguir compreender essas dificuldades.
Eu acho que a gente, no dia a dia, a gente olha tanto para os nossos próprios problemas que a gente não vê que os dos outros são infinitamente maiores do que os nossos, né? Principalmente dessas pessoas que nasceram com alguma diferença, né? Então, o mais importante, ontem a gente estava caminhando na rua, tinha um rapaz, um cadeirante que tinha os braços e as pernas atrofiados. E aí o meu marido falou assim: o dia que você me vir reclamando da vida, você pode me mandar para aquele lugar, porque eu mereço. E eu falei assim, olha, a mesma coisa. Então eu acho que essa é a palavra, né? Não reclama da tua vida. Não reclama da tua vida, porque tem gente com batalhas maiores do que a sua. Eu acho que a palavra maior e mais legal que a gente pode falar é a palavra gratidão nesse momento. Legal. E eu tenho uma gratidão imensa de ter essa oportunidade desse bate-papo hoje, que foi muito legal. Nossa, eu que agradeço. Agradeço a Edna também por ter me convidado, né? Ela só falou assim: Adriana, tem um podcast, vamos, tô lá. Não, mas é bem legal. Não, é a primeira vez que eu fiz assim algo. Gostou, né? Gostei, achei bem legal. Assim, nossa, se a gente for olhar assim, acho que tem várias. Tem pessoas que fazem isso, conhece também, tem a Casa da Esperança. A Elizabeth Rebelato, ela também é uma pessoa que faz um trabalho há anos com as meninas lá do Garcia. Muitos também anos. Então, tem muitas entidades sérias que mereciam ter essa oportunidade de falar, porque que nem a gente faz, mas faz pra gente. A gente não faz para mostrar pros outros. Mas é bom que as pessoas saibam do que existe a instituição. Não precisa saber, que a Edna... Não, mas saber da instituição, saber do trabalho que essas pessoas fazem, o que ela tem. Então, acho que isso é muito importante, o teu espaço. É isso aí. Parabéns, né? Parabéns. É isso aí mesmo. Parabéns. Que legal. Associação de Amigos, Pais e Portadores de Mielomeningocele, AAPPM. Muito obrigado mais uma vez. E, gente, curtam, façam sua inscrição no canal e compartilhem esse conteúdo que certamente é inspirador. Que bom. Tchau, gente. Até Obrigada. a próxima.